Sabe aquela jornada quase mágica que começa no exato momento em que um botão de comprar é clicado online? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa rede oculta do e-commerce, o sistema gigantesco que basicamente transforma um clique em uma caixa chegando na porta de casa. Para a gente desvendar toda essa operação, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos entender o conflito central que move tudo, o tal equilíbrio entre custo e serviço. Depois, vamos abrir o capô e ver as peças que fazem essa máquina funcionar. Em seguida, vamos mapear as diferentes rotas que um produto pode fazer e, para fechar, vamos botar a mão na massa e resolver um problema bem real, onde afinal se constrói o armazém perfeito. Vamos começar pelo mais importante. A primeira coisa a se entender é que toda logística de distribuição é construída em cima de uma tensão fundamental. É como um cabo de guerra que acaba definindo cada decisão tomada. Parece mágica, né? Um clique e, sei lá, alguns dias depois, uma caixa simplesmente aparece na porta. Só que por trás dessa aparente simplicidade, existe uma coreografia super precisa, uma cadeia de eventos que transforma um pedido digital em uma entrega física real. O nome técnico para tudo isso, distribuição física, e ela cobre cada passo do caminho, desde que o produto sai lá da linha de produção até chegar nas mãos de quem comprou. É literalmente a espinha dorsal de todo o comércio moderno. E aqui está aquele conflito que eu mencionei. Pensa só. De um lado, a gente tem a demanda por um serviço impecável, entregas super rápidas, produtos sempre em estoque, confiabilidade total. Do outro lado, a realidade nua e crua do custo. Transporte, aluguel de galpões, manter um estoque parado, tudo isso custa, e custa caro. Achar o ponto de equilíbrio perfeito entre esses dois lados é, sem dúvida, o maior desafio da logística. Ok, agora que entendemos o dilema principal, vamos desmontar essa máquina para ver o que tem dentro. Basicamente, existem 6 elementos que formam a base de qualquer sistema de distribuição que se preze. Então, são 6 peças-chave. Tudo começa com as instalações fixas, sabe? Os armazéns, os centros de distribuição. Depois vem o estoque, ou seja, os próprios produtos esperando o seu destino. Os veículos para mover tudo isso, claro, mas nada disso funciona sem o quarto elemento, as informações, os dados dos pedidos. Aí entra a tecnologia, softwares, GPS, para organizar essa bagunça toda. E por último, mas talvez o mais importante, a equipe, as pessoas que fazem a mágica acontecer. Se uma pecinha dessas falhar, o sistema todo pode parar. Beleza, já temos os componentes. Agora a gente precisa de um mapa. Um produto não segue um caminho único e reto. Na verdade, existem várias rotas que a gente chama de canais de distribuição que ele pode tomar para chegar no destino final. Vamos dar uma olhada nos principais? Esse aqui é um modelo clássico, o mais tradicional. A fábrica manda um volume gigante de produtos para armazéns centrais. Esses armazéns, por sua vez, abastecem centros de distribuição regionais que finalmente enviam os produtos para as lojas. É um sistema em cascata com várias e várias etapas. O mais legal aqui é o contraste. O caminho de cima, o canal longo, é cheio de intermediários. Atacadista, varejista, era o padrão. Só que o e-commerce popularizou o caminho de baixo, o canal curto, uma linha praticamente reta da fábrica para o consumidor. E menos etapas não significa só mais velocidade, não. Significa um controle muito, mas muito maior sobre a experiência de quem compra. Já o modelo híbrido é uma sacada bem inteligente, porque ele divide as tarefas. A empresa foca na venda, no relacionamento com o cliente, mas entrega a parte mais complexa e cara, que é a entrega física, para um parceiro especialista no assunto. É o melhor dos dois mundos. Foco no cliente, sem a dor de cabeça da logística. E no fim das contas, por que escolher um caminho só? Usar canais múltiplos quer dizer que uma empresa pode vender direto pela internet e, ao mesmo tempo, ter seus produtos lá na prateleira do supermercado ou sendo distribuídos por parceiros. Isso amplia o alcance de um jeito absurdo e atinge diferentes perfis de consumidores. Bom, já vimos a teoria. Agora, vamos aplicar tudo isso num problema bem prático. A escolha do local de um armazém é uma das decisões mais estratégicas e com maior impacto financeiro que existem na logística. Vamos ver como essa decisão é tomada na prática. O ponto central do desafio é este. Temos fábricas produzindo e mercados consumindo, todos espalhados por um mapa. A pergunta de $1 milhão é: onde exatamente a gente posiciona um armazém central para minimizar o custo total de transporte, tanto o que entra das fábricas quanto o que sai para os mercados?
Este mapa aqui ilustra bem o nosso quebra-cabeça. De um lado, duas fábricas, P1 e P2. Do outro, três mercados, M1, M2 e M3. E bem no meio, um grande ponto de interrogação. Onde construir nosso centro de distribuição para que a operação toda seja mais barata e eficiente possível? Para resolver isso, nada de achismo. A gente usa matemática. A ferramenta tem um nome legal, método do centro de gravidade. Basicamente, é como encontrar o ponto de equilíbrio perfeito no mapa, mas levando em conta não só a distância, mas também o volume de produtos e o custo do frete. Ele calcula o ponto ideal que minimiza os custos totais da operação. Para esse modelo funcionar, ele precisa ser alimentado com dados, né? Então, para cada ponto, seja fábrica ou mercado, a gente insere as coordenadas dele no mapa, o volume de produtos que ele manda ou recebe e a tarifa do transporte. Cada número nessa tabela é uma pecinha essencial do nosso quebra-cabeça. E depois de rodar todos os cálculos, a resposta é essa aqui, um par de coordenadas, um X e um Y, que representam o ponto de equilíbrio perfeito para toda operação. Mas o que isso significa na prática? Onde fica esse lugar? Fica exatamente aqui. Quando a gente coloca o X 5,16 e o Y 5,18 no mapa, a solução fica super clara. O local ideal do armazém não está necessariamente no centro geográfico, mas sim no centro de custo. O ponto que equilibra de forma perfeita as distâncias, os volumes e as tarifas de toda a rede. É uma decisão estratégica baseada puramente em dados. No final das contas, o que a gente percebe é que aquele simples clique no botão de comprar aciona uma operação super sofisticada. É uma dança constante entre o desejo por um serviço rápido e a necessidade de controlar custos, tudo isso sustentado por componentes físicos e digitais e otimizado por uma estratégia muito bem calculada. Mas a jornada nem sempre termina com a entrega. Existe um fluxo cada vez maior na direção oposta, a chamada logística reversa. A gente está falando de devoluções, reciclagem, reutilização. É o processo de trazer os produtos de volta para a origem. Isso tudo deixa uma grande questão para o futuro. Com as devoluções se tornando algo cada vez mais comum e a pressão por sustentabilidade só crescendo, como é que essa jornada de volta vai remodelar toda essa rede que a gente acabou de explorar? Um sistema que foi projetado para ir numa única direção, agora precisa ser mestre em duas. A resposta para esse desafio com certeza vai definir a próxima era da logística.